Olá, minha amiga. Eu vim aqui conversar com você. Eu vim falar sobre o maior dos mandamentos, o amor. Amiga, em São Mateus 22, do 34 ao 40, nos diz que, quando os fariseus se reuniram, um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amiga, o inimigo usa essa passagem para dizer que Jesus aboliu a lei e que não precisamos obedecer aos mandamentos de Deus, pois ele nos deu um novo mandamento. Mas esta passagem nos diz que a lei se resume no amor, porque o amor nos motiva a obedecer à lei. Pois se amamos a Deus acima de todas as coisas, é natural que nós estaremos obedecendo os 4 primeiros mandamentos da tábua da lei. E se amamos o próximo, como nós mesmos, estaremos obedecendo os 6 últimos mandamentos da lei. É por isso que os mandamentos se resumem no amor. Ou seja, é o amor que nos motiva à obediência a todos os mandamentos da lei. Sabe, assim como o amor a mim mesma e à minha família e a todas as pessoas à minha volta me leva a obedecer às regras do trânsito, assim também e principalmente o amor que eu tenho a Deus e ao próximo, como a mim mesmo, me leva à obediência aos mandamentos da lei de Deus. Esta é a lógica. Sabe, amiga, Satanás faz tudo o que tiver ao seu alcance para confundir a mente das pessoas, com o propósito de anular a lei de Deus. Mas Jesus veio em pessoa para nos ensinar o verdadeiro sentido do amor a Ele e à sua lei. Mas o inimigo de Cristo não desiste. Ele continua dizendo por aí palavras de enganos para desviar as pessoas de obedecerem à lei e assim rebaixar a norma santa de Deus. Ele diz que a lei dos 10 mandamentos foram escritos por Moisés e não por Deus. E isto não é verdade, amiga. A lei dos 10 mandamentos foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Moisés foi um instrumento santo pelo qual Deus usou para entregar as tábuas de sua santa lei à humanidade. Por amor a nós, Deus usou o seu próprio dedo lindo e poderoso dedo, para escrever as santas regras para a nossa felicidade. Veja quem escreveu os 10 mandamentos da lei. Veja lá em Êxodo 31, versos 18 e 32 e capítulo 32, 15 e 16. Lá diz assim: Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra, onde o próprio dedo de Deus havia escrito os mandamentos. Moisés desceu do monte, carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Como é simples de entender, não é, amiga? Até uma criança consegue entender tudo isso.
Mas, infelizmente, muitos adultos não querem entender, pois são cegados pelos enganos do inimigo, para que não obedeçam à santa lei. Amiga, Tiago 2:12 nos diz que a norma usada no grande dia do julgamento final é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Minha querida, por favor, não se deixe levar pelos enganos do inimigo. Dê ouvidos à voz de Deus se você quiser ser feliz e viver unida com Cristo. Que eu e você possamos sempre dizer, como o salmista disse, lá em Salmo 119, 97 e 98. Ele disse assim: ó Senhor, como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia todo, pois os teus mandamentos estão sempre comigo e fazem com que eu seja mais sábio do que todos os meus inimigos. Amiga, Deus nos abençoe para que possamos ser fiéis à sua santa lei e assim Ele nunca nos abandonará. Eu encerro as minhas palavras com as palavras que estão escritas em Salmos 37, versos 31 ao 34. Diz assim: guardam no coração a lei de Deus e nunca se afastem dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos do inimigo. E quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam aos seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida e vocês verão os maus serem destruídos. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos e os seus descendentes desaparecerão. Um beijo.